Hoje eu quero fazer aqui uma análise do edital da USP. Isso. A Universidade de São Paulo está com 7 vagas de medicina abertas para o terceiro período. Essas vagas são para ser, de ocupação no campus Bauru, na Faculdade de Odontologia de Bauru. Poxa, a Faculdade de Odontologia de Bauru tem medicina? Tem medicina e tem fono. Isso não é algo antigo. Uma faculdade de Diamantina de odontologia hoje também tem medicina aqui em Minas. Isso, a faculdade a priori, ela tinha odontologia e, diga-se de passagem, já foi eleita a melhor faculdade de odontologia do Brasil por diversas vezes, a USP de Bauru, a faculdade de odontologia. Enfim, então estamos hoje com 7 vagas abertas para a USP Campus Bauru. Isso não é pouca coisa. São 7 vagas para a Universidade de São Paulo, gratuita. E como que se organiza esse edital? Então, são 7 vagas, todas as vagas são para o terceiro período, e daí surgem várias questões relacionadas ao edital que a gente vai abordar. Então, hoje a gente vai passar boa parte da live, porque eu faço absoluta questão, boa parte aqui do nosso vídeo falando do edital da USP. Porque a USP é a USP e é uma mega oportunidade de transferência. Começar falando sobre a elaboração do edital. O edital da USP para medicina, na verdade, o edital da USP, o processo seletivo da USP, ele não é um processo linear. Como assim não é um processo linear, Gustavo? Olha só. O processo seletivo da USP ele é mediado por 2 instituições. Quais são as 2 instituições que estão mediando o processo seletivo da USP? Por quais processos e por quais instituições você será testado para que você possa fazer a sua matrícula lá depois do dia, provavelmente no início de junho, você vai fazer a sua matrícula na USP. Quais são as instituições que você vai passar? Você vai passar pela FUVEST. FUVEST é uma comissão permanente, que vai realizar processos seletivos, realiza inclusive de concursos de polícia de São Paulo, realiza para a Santa Casa de São Paulo, que é uma instituição particular, e realiza ali para a USP, entre outras instituições. Então, quando você entrou em contato, e os nossos alunos também entraram em contato com o edital da USP, eles entraram em contato, na verdade, com o manual do candidato. E o manual do candidato não deixa de ser um edital, mas não é o edital fim, é o edital de pré-seleção. Então, Gustavo, eu quero medicina, eu tenho que fazer esse edital, eu tenho que participar desse processo de pré-seleção, seguindo todas as normativas constantes ali naquele manual? Tem. Você tem sim. Se você está pleiteando medicina, ou engenharia, ou odonto, ou música, essas 869 vagas, elas estão vinculadas a esse edital de pré-seleção. E como funciona o edital de pré-seleção? Vamos lá. Então agora eu vou entrar no processo seletivo da FUVEST. Todos os candidatos, todas as pessoas que estão pleiteando uma das 7 vagas de medicina na USP Bauru têm que passar pelo processo de pré-seleção, que vai ser mediado pela FUVEST. Perfeito? Data de inscrição do dia 7, sexta-feira, data que a gente vai lançar o nosso curso intensivo que prepara para a USP. Perfeito? Data de término das inscrições, dia 17 de abril. Então, dia 7 de abril, sexta-feira, iniciam as inscrições, em pleno feriado de Sexta-feira da Paixão, e termina no dia 17. Taxa de inscrição, R$ 191. É justo? Bastante. Processo presencial, né? Então, já sabemos que o processo é presencial. São 80 questões. Essas 80 questões são divididas em 3 cadernos. A gente vai ter o caderno de exatas, de humanas e de biológicas. Você que vai fazer medicina, você está incluído no caderno de biológicas. São 80 questões, alternativa de A a E. Perfeito? Então, 80 questões, alternativas de A a E. E o que eu vou encontrar? Como serão distribuídas essas 80 questões? Essas 80 questões serão distribuídas da seguinte forma: 24 questões de português, 12 questões de inglês, 22 questões de genética e 22 questões de bioquímica. Fazendo agora uma análise desse conteúdo programático. A prova de português, a gente está bastante acostumado, como a UFA anteriormente, é uma prova de interpretação de texto. Na USP, não. Na USP é uma prova de português instrumental. Você vai ter que responder questões de gramática,
dentro de uma gramática bem instrumental, tá? Uma gramática básica até uma gramática um pouco mais avançada, de ortografia, todas essas questões. Então, provavelmente, alguns pontos de interpretação, são 24 questões, é muita coisa, mas vai ser uma prova de português mais pesada. Pesada para você, pesada para todo mundo. Perfeito? Você estará competindo com estudantes de medicina, não com estudantes que saíram do cursinho com a faca nos dentes, super preparados nas matérias de ensino médio. Não. Você vai fazer uma questão de crase, igual seu colega que está no quarto período vai fazer também, de outra faculdade. Então é difícil para todo mundo. Inglês. Inglês não vai te cobrar proficiência de interpretação. As provas de inglês, de forma geral, e essa prova vai ser única, de português e de inglês, ela vai estar presente nos 3 cadernos e vai ser a mesma prova. A prova de inglês, ela vai ser uma prova que vai testar a sua capacidade de interpretação de texto. Uma prova provavelmente de fácil a moderada. Você tendo um inglês médio, tá? Médio ou aquele avançado do nosso cursinho que a gente faz, um CCA, um Number One, você tem total possibilidade de ir bem nessa prova. E 22 questões de genética e 22 questões de bioquímica. As questões de genética, elas me surpreenderam um pouco, não as questões. O conteúdo programático de genética me surpreendeu, achei um conteúdo bastante tímido, tá? Dentro de tudo que pode ser cobrado de genética, um conteúdo bastante tímido, bastante qualitativo, não quantitativo, tá? Não imagino uma prova com contas, com cruzamentos, uma prova com complexidade elevada. Imagino uma prova mais qualitativa relacionada ao edital, tá? Relacionada a esse edital, relacionada ao conteúdo de genética. Conteúdo muito tímido, conteúdo muito curto, salvo engano, 11 quesitos só naquele conteúdo. Em relação à bioquímica, a gente já espera, tem pelo menos 17 a 20 quesitos, tá? No conteúdo programático, conteúdo pesado. 22 questões, vamos esperar trecho de mapa metabólico, vamos esperar descrição de processos metabólicos, não que a prova seja aberta, mas você marcar descrições corretas, vias corretas, tá? Feedback negativo, positivo, até mesmo citar enzimas em determinados pontos do processo, como por exemplo a glicólise ali, a gente tem que saber aquelas enzimas, talvez 6 enzimas até chegar no ciclo de Krebs, né? Até chegar na cadeia perdão, cadeia respiratória, até chegar nesse ponto, não consegui falar fosforilativa, perdão. Então, saber essas enzimas, e isso é super importante, tá? Então, conteúdo de bioquímica, pesado. Conteúdo de genética, tímido. Português, pesado. Inglês, moderado. A fácil. É isso que a gente espera nessa prova. E são 80 questões. 80 questões. Gustavo, qual a nota de corte? Em média, Gustavo, qual a nota de corte? Não tem como afirmar, tá? Esse é um processo muito recente, sem série histórica. A Faculdade de Medicina de Bauru, que é a Faculdade de Odontologia de Bauru, onde está contida a Faculdade de Medicina de Bauru, não é habitual que abra o processo seletivo, é uma faculdade mais jovem, uma série histórica curta. Número de candidatos, com certeza, elevado. Concorrência, com certeza, elevada. Tem que ter medo de fazer esse processo seletivo? Claro que não. É um processo seletivo igual para todos. Você vai competir com estudantes de medicina de outras faculdades particulares, ok? Então, você vai competir em igualdade de condições em uma série de fatores. Você teve a oportunidade, desde o momento que você entrou na sua faculdade, de ter uma boa preparação em bioquímica e genética. Você teve essa oportunidade. E você tem base nessas 2 disciplinas. São disciplinas de primeiro período, né? Primeiro período. Quiçá primeiro ano, mas primeiro período, e algumas faculdades têm durante todo o ano, né? O primeiro ano de curso. Então, português e inglês vai ser difícil para todo mundo, tá? Então, é um processo seletivo de oportunidade. 80 questões com alternativas de A a E, a gente não espera uma nota de corte elevada numa prova dessa. Em provas anteriores, com o mesmo formato da FUVEST, para a medicina, a gente teve notas de corte em torno de 75%, tá? Para passar para a segunda etapa. Poxa, segunda etapa? Que segunda etapa é essa, Gustavo? Então vamos lá. Eu acabei de descrever para você a primeira etapa do processo da USP, que é a pré-seleção que consta no manual no site da FUVEST. E essa pré-seleção vai ser realizada pelas 869, na verdade não, por todos os candidatos que estão pleiteando aquelas 869 vagas, independentes do curso. Para medicina são 7. E quantos candidatos vão para a segunda etapa? E que segunda etapa é essa? Então vamos lá. Esgotamos a fase de seleção, prova presencial, dia 7 de maio, 4 horas de prova. A prova vai acontecer em São Paulo, Bauru, Piracicaba. Dúvida que
que plana nesse momento na cabeça de vocês e na minha, porque o local de prova vai sair num determinado momento. Eu vou poder escolher, eu posso fazer em São Paulo, pô, muito melhor. Vou vir de Aracaju, vou sair daqui de Belo Horizonte. Eu posso descer em São Paulo sem ter que ir até Bauru, pegar um ônibus ou alugar um carro e fazer em São Paulo? Não sabemos. Temos que aguardar a divulgação, tá, dos locais de prova. Não tem como saber ainda. O edital ele não informa isso. Ele não é claro nesse sentido. Mas, se tem vários locais para fazer prova e a prova ela é a mesma para biológicos, talvez a faculdade ela tenha uma logística um pouquinho mais complicada, mas atenda o aluno em São Paulo que queira vir de fora e fazer. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que essa prova tenha que ser feita em Bauru. Então, tem que estar preparado para essas duas circunstâncias. Tá? Lembrando que a gente mantém contato com a instituição, por e-mail, por telefonema, e é uma informação que a gente ainda não conseguiu colher. Conseguimos colher a determinação de aguardar o momento de publicação do local de prova. Perfeito? Então, exaurimos a pré-seleção. Sabemos tudo sobre a pré-seleção, a função dela, como ela vai ser feita, como a USP faz a pré-seleção, é para todos. E agora tem uma segunda etapa. Por quê? A USP, ela utiliza a FUVEST como meio de pré-seleção. Então, a FUVEST ela fica responsável pela pré-seleção. Mas cada escola, tá? Cada escola, incluindo a Escola de Medicina de Bauru, poderia ser a Escola de Medicina de Pinheiros, São Paulo, poderia ser a Escola de Medicina de Ribeirão Preto, elas têm autonomia para fazer o seu próprio processo seletivo na segunda etapa. O que ela pega é o filtrado da pré-seleção. Então, na pré-seleção feita pela FUVEST, que a gente discorreu aqui por longo tempo, vão ser selecionados 21 alunos. Então, como que eu sei que vão ser selecionados 21 alunos? É claro no manual do candidato à pré-seleção. Vão ser selecionados, dentre os candidatos, o número de vagas disponíveis vezes 3. Então, 21 candidatos vão passar para a segunda fase. Perfeito? 21 candidatos vão para a Escola de Medicina de Bauru passar por uma segunda etapa. Gustavo, mas se eu empatar eu fiquei 22º com a mesma nota do 21º. Você também está na segunda etapa. Então a gente pode ter 30 candidatos aprovados para a segunda etapa se houver empate, né? Mas não é o que a gente verifica habitualmente numa prova com 80 questões, alternativas de A é. Vai ter empate? Vai, mas não é habitual. Mas tendo empate, perfeito, a nota do 21º sendo igual até o 35º vai para a segunda etapa. Então, beleza. Então, o edital da USP, a pré-seleção, ela tem como função selecionar 3 vezes o número de vagas disponíveis. Ou seja, vamos colocar 21. Esses 21 candidatos que ficaram ficaram os 21 primeiros, né, colocados dessa prova de pré-seleção, eles vão passar para a segunda etapa. A segunda etapa não tem nada a ver com a FUVEST. Esses 21 candidatos vão ser colocados numa segunda etapa no processo específico da Escola de Medicina de Bauru. Perfeito? E como que funciona essa segunda etapa? Esse edital saiu hoje. Vamos chamar de um subedital. Né? A gente tem esse edital maior que a pré-seleção, um subedital, que é de autonomia, responsabilidade e especificidade da Escola de Medicina de Bauru. O que é que ele fala? Você foi aprovado, você está entre os 21 candidatos, no dia 29 e no dia 30, você vai entregar a sua documentação. Gustavo, onde que eu acho esse edital? No nosso site. Não, estou brincando. Entra lá, joga no Google, vai ficar mais fácil. Escola de Medicina de Bauru, vai aparecer lá FOB, FOB, clica, tá? Clica em graduação. Lá em graduação, clica em concursos, clica em editais, já está atualizado, atualizou hoje, vai ter lá um edital para medicina, um para odonto e um para fono. Você vai entrar no de medicina. Esse edital só tem 2 páginas. Super fácil de ler, super fácil de entender. E você, se estiver dentro dos 21, você, no dia 29 e no dia 30 de maio, você vai entregar a sua documentação. Quais os documentos? Uma ficha de requerimento, solicitado pela própria faculdade. A gente normalmente fica em dúvida. Que ficha de requerimento é essa? Cadê essa ficha? Eles vão te dar lá. Você vai preencher essa ficha de requerimento e ela vai ser recebida pela coordenadora do curso de medicina. Identidade, perfeito. Atestado de matrícula, histórico escolar, programas analíticos. Então vamos lá. Atestado de matrícula, falando o período que você está, perfeito, ou o ano que você está, o seu histórico
E também os programas analíticos. Em momento algum do edital consta data. Pois é, edital da USP, com brecha, né? Edital da USP com informação insuficiente, deixando o aluno que às vezes está trancado há um ano, e o aluno trancado pode prestar, isso está no manual do aluno, na fase de pré-seleção da FUVEST, deixando o aluno numa situação desconfortável. Ela não determina tempo para a documentação. Não determina. E isso te permite entregar a documentação que você tiver. E questionar a faculdade em caso de indeferimento por validação de tempo. Não existe nenhum link nesse edital que te leva para um campo de informações sobre as determinações documentais. As determinações documentais, elas estão muito claras nesse edital específico da faculdade para a medicina, né, para a unidade de Bauru. Então, são esses 3 documentos solicitados. E digo mais, no edital de pré-seleção da FUVEST, ele é muito claro que ele aceita estudantes de medicina do Brasil e de instituições estrangeiras. Ora, abarca o estudante de medicina do exterior. Mas o edital específico da Faculdade de Medicina de Bauru, ele fala que tem que ser estudantes de instituições validadas pelo MEC. Não fala nacionais, validadas pelo MEC. Estudantes de medicina de instituições validadas pelo MEC. O que nós entendemos nessa frase? Que não aceita portador de diploma, que não aceita estudantes de outras áreas. O edital de pré-seleção, ele abria essa possibilidade para acessar, para entender que o estudante de enfermagem podia tentar, o estudante de ciências biológicas, o estudante de veterinário, o estudante de educação física, de fisioterapia, de odonto. Não. O edital é claro. Estudante de medicina, o edital, da instituição específica FOB, Faculdade de Odontologia de Bauru, onde está a Escola de Medicina de Bauru, USP. Então, o edital, ele é muito claro que você tem que ser estudante de medicina de uma faculdade reconhecida pelo MEC, mas não citou faculdade nacional. E no edital de pré-seleção, fica em aberto a possibilidade do estudante de instituição estrangeira prestar. Qual dúvida paira agora? As instituições, elas têm autonomia para fazer as suas próprias regras. Que instituições? A escola de medicina, a escola de odontologia, a escola de música, de trompete, a escola de tuba, né? A escola de educação física, a escola de engenharia mecatrônica, a escola de direito. O edital de pré-seleção, ele serve para os candidatos à pré-seleção. O subedital, aquele edital da escola específica, ele tem autonomia para ditar e estabelecer novas regras. Mas o edital não é claro sobre o não aceite de estudantes de medicina do exterior. Tanto que existem várias faculdades, como a Estácio, por exemplo, coloca que tem que ser estudantes de medicina de faculdades reconhecidas pelo MEC. Então, existe MEC na Argentina, existe MEC na Bolívia, existe MEC no Paraguai, existe MEC em todos os países. Podem ter nomes diferentes, mas Ministério da Educação e Cultura, o CONES, existem instituições que vão fiscalizar e vão validar cursos de medicina. E ela não cita que são faculdades nacionais. Já entramos em contato, já enviamos e-mail para clarear essa circunstância. Então, isso paira, vamos ter prudência, né, antes de correria, comprar passagem para fazer a prova, vamos estabelecer aí segurança nas informações. E agora, com um edital confuso, em 2 pontos bastante confuso, da USP, bastante confuso, em quais pontos? Data de validade de documentação e a questão de aceitar ou não aluno do exterior. 2 pontos de confusão, tá? Por quê? Porque há informação insuficiente. Existem palavras que deveriam estar, como nacional, datas de documentação que não estão. Então, a gente vai entrar em contato com a instituição amanhã, lembrando que esse edital saiu hoje, esse subedital, o edital específico da Escola de Medicina de Bauru, saiu hoje, e a gente vai entrar em contato com a instituição para que a gente clareie esses pontos. Perfeito? Voltando agora ao edital específico. Do que se trata a segunda etapa? Então, eu estou entre os 21 candidatos, ou entre os 30, dependendo se há empate ou não. Do que se trata a pré-seleção? Do que se trata a segunda etapa? Os 21 candidatos que foram aprovados na pré-seleção, eles vão para a segunda etapa. Primeiro ponto é entregar a documentação. Atestado de matrícula, histórico, programas analíticos. Entregou? Sua identidade, pá, entreguei. Você vai ficar sabendo a data da sua próxima prova.
A segunda etapa é uma próxima prova. E essa próxima prova vai versar em quais conteúdos? Nos conteúdos, vai versar sobre conteúdos anteriores ao período pleiteado. Opa! Qual é o período mesmo para qual a gente tem vagas? Terceiro. 7 vagas para o terceiro período. Então, vão ser conteúdos do primeiro e do segundo período, e lá já tem o link da grade do curso de medicina da USP. Então, tem as matérias que você vai fazer, que você vai ter que estudar do primeiro e do segundo período, e aqui no MEDS a gente te prepara. Quem for aprovado vai continuar conosco no curso específico da USP ou no extensivo, com roteiro de estudo específico no extensivo para essa segunda etapa e com roteiro específico no intensivo para essa segunda etapa. Perfeito? Segurança total na sua preparação até o momento que você termina o processo seletivo como um todo. Então, você vai ficar sabendo a data da prova referente à segunda etapa no momento que você entregar a sua documentação. E como que funciona a segunda etapa? Já sabemos, uma prova escrita. Qual o peso da prova escrita? 7. Perfeito? Então, se o peso é 7 e eu tenho que considerar 100% 10, ou seja, uma base 10 para eu ter uma nota final, 3 pontos vão vir de análise curricular. Putz, análise curricular? Análise curricular, que vai ser feito pela escola, pelos coordenadores da escola. O edital não estabelece as regras, o edital diz o seguinte, que serão considerados, tá, para análise curricular. Similaridade entre os programas analíticos, carga horária, nota e frequência. Isso é inédito nos processos de análise curricular, apareceu na USP. Então, dentro desse processo de análise curricular, a gente tem um processo de análise curricular misto, que a gente fala aqui, ele é raro, mas sempre aparece, que é misturar a paridade curricular entre a faculdade de origem e a faculdade de destino, ao mesmo tempo que você também coloca como variável na nota final o coeficiente de rendimento e na USP o coeficiente de assiduidade, que é a sua frequência. E aí tem peso 3. Aí eles vão somar. Você tirou 6,5 na prova e tirou 2 na análise, sua nota final 8,5 em 10. Ponto. É isso. E vai ser feita uma nova lista de classificação daqueles 21 com a melhor nota e com a melhor análise curricular. E quando que eu estarei estudando na USP? Você passou quando? Primeiro semestre de 2024. Gustavo, mas se eu vi que tem cursos lá que vão entrar no segundo semestre de 2023, tem curso sim. Mas a faculdade, como eu disse, a faculdade específica onde está o seu curso, onde o seu curso está alocado, que no caso é a Escola de Odontologia de Bauru, onde está alocado o curso de medicina com as 7 vagas disponíveis, ela tem autonomia para definir o seu momento de entrada. Vai ser no segundo semestre de no primeiro semestre de 2024. Olha que legal. Você passou na USP. Você vai tirar um período sabático no segundo semestre de 2023. Vai fazer o que você quiser, porque você tem uma vaga na USP no primeiro semestre de 2024. E um ponto importante, que eu sei que são dúvidas que vão surgir. Eu estou no 7º período, eu posso prestar? Pode. O edital não restringe absolutamente nada. Gustavo, meu sonho é estudar na USP. Estou no Paraguai, mas a USP para mim sempre foi meu objetivo. Eu estou no 11º período, eu posso prestar? Pode. Você vai fazer a prova de pré-seleção, você vai fazer uma prova com matérias do primeiro e segundo período, tá? Relacionadas a esse subedital. E o que vai ser analisado dos seus documentos serão analisados só do primeiro e do segundo período. Então, estou no 6º, estou no 7º? Ok, vão ser analisados só documentos do primeiro e do segundo período. Gustavo, então eu envio a documentação inteira? Envia. Claro que você envia. Você vai enviar toda a documentação, seu atestado de matrícula vai vir falando que você está no 7º. O histórico, envia tudo. Você não vai pensar pela faculdade. Deixa ela descartar os documentos que ela não vai utilizar. E essa questão de pensar, eu sempre falo isso com os nossos alunos. O processo seletivo de transferência, do ponto de vista documental, ele é uma linha de produção. Não é o coordenador do curso que está analisando seu documento, tá? É um subalterno a ele, que foi orientado e recebeu um fluxo e um protocolo. Se ele ver falta de documento relacionado ao seu histórico, programa analítico, ele pode te dar bomba, né? Você poderia ter sido aprovado e te dar bomba, sem que ele tenha a expertise de falar, poxa, mas se eu vou avaliar primeiro e segundo, por que eu estou bombando esse aluno aqui na análise curricular? Porque ele não me mandou um do 6º, né? Mas
a gente peca por excesso, a gente não vai pecar por falta. Então você pode prestar. A questão toda relacionada a esse edital, onde estacionam as nossas dúvidas, são prazo de validade. Ela vai solicitar ou não, porque no edital ela não solicita. Aceita ou não aluno do exterior? Ela não cita que os alunos têm que vir de faculdades nacionais. Ela não cita isso. Ela cita que o curso tem que ser reconhecido pelo MEC e nós temos o aval do manual de pré-seleção que diz que aceita alunos de instituições nacionais e estrangeiras. E a gente chega num subedital, no edital específico da Escola de Medicina de Bauru, onde não restringe a faculdades nacionais, como nós vimos várias vezes em outros editais. Então nós temos 2 pontos de atenção e a gente precisa de informação, tá? Para que a gente possa ter segurança de recomendar esse edital para você que é aluno do exterior. Porque a gente não vai recomendar um edital que vai te gerar frustração. Perfeito? Então a gente está entrando em contato com a instituição para que a instituição tenha um posicionamento final em relação a essas 2 questões, validade documental, porque a gente também não quer que o aluno que tem 1 ano e meio de documento tenha frustração. Por quê? O edital, ele que rege o processo. O edital ele é falho. Juridicamente, é muito fácil contestar um edital desse e, como liminar, conseguir acessar o processo seletivo como candidato classificado. Mas judicialização é muito chato. Então vamos correr atrás dessas informações. Perfeito, a gente vai fazer isso amanhã, para que vocês tenham segurança total se pode realmente entrar o aluno do exterior ou não. Se a validade documental vai ser cobrada ou não. Então, esse foi o edital da USP. Não é um edital linear. Existe uma pré-seleção pela FUVEST, que vai classificar 3 vezes o número de vagas, 21, considerando os empates, 80 questões, inscrições até dia 17 de abril, começando no dia 7, prova dia 7 de maio, presencial. Não sabemos se todos poderão fazer a prova em São Paulo ou a prova que vai ser realizada especificamente para a medicina de Bauru será em Bauru. É uma informação que a gente tem que aguardar o edital, um adendo do edital trazer, e ele vai trazer, tá? E existe em cada escola que tem vagas disponíveis, nosso interesse é só na escola de medicina, um segundo edital que já está disponível no site da Faculdade de Odontologia de Bauru, tá? Que alberga lá o curso de medicina. E a segunda fase é uma segunda fase de prova e é uma segunda fase de análise documental barra análise de coeficiente de rendimento. E as vagas são para ser disponibilizadas, você vai ser alocado na USP no primeiro semestre de 2024, sendo aprovado. Perfeito? Então, gente, essa foi uma exposição sobre o edital da USP extremamente completa. É o que a gente faz aqui no MEDS nas nossas mentorias, é o que a gente faz nas nossas consultorias, é fazer uma análise do edital, não vendendo o edital, como é feito, né, por outras pessoas que abordam o edital. A gente não tem que vender o edital. Não tem. Isso é um erro de qualquer curso preparatório. A gente tem que analisar o edital com os pontos fortes, pontos fracos dele, as brechas, os pontos de fragilidade que ele tem, com isenção, tá? Para que você não entre num curso como o nosso e no final saiba que você não pode prestar. Seja por documentação, seja porque não aceita aluno do exterior, porque o edital é claramente confuso, ambíguo e conflitante. Você tem um primeiro edital que fala que aceita aluno de instituição estrangeira, você induz o aluno a fazer essa prova, perfeito? E você tem um segundo edital, que não é todo mundo que vê. Sabe aonde que está no manual do aluno que a gente vai ter um segundo edital? Lá embaixo, nas letras pequenas, eles falam que vai ser lançado por cada instituição até o dia 6, que é amanhã, um edital específico por instituição. Letras pequenas, igual aquelas letras de propaganda de carro, né? Ou de contrato de consórcio. Aquelas letras miúdas, tá lá. Muita gente não vai ver. Muita gente não vai ver. E esse é o papel do MEDS. A gente tem que ver tudo. E a gente tem que fazer uma análise fria, tá, do edital, para não vender para você o processo seletivo. Isso quem tem que fazer é a instituição. A gente tem que analisar o edital para você, e foi isso que a gente fez, e é isso que a gente faz todos os dias aqui para os nossos alunos, dentro da circunstância de cada aluno. Perfeito? Finalizei aqui, tá? A exposição relacionada ao edital da USP. Essa era a minha intenção, trazer uma análise de edital completa para vocês. Óbvio que eu não vou ficar lendo questões relacionadas à lactação, não. Caneta, não. O que é importante no edital, o que pode realmente gerar em você uma perda de tempo, uma perda financeira,
ou que te motiva a fazer o processo seletivo porque você está 100% dentro das circunstâncias estabelecidas pelo processo seletivo. Vou abrir agora para as dúvidas, senão só eu vou falar nessa live, né? Vocês não vão falar, vocês vão trazer as dúvidas. Então tá com o Felipe. Fica à disposição, Felipe. Quem está aí no primeiro ou segundo período pode tentar esse edital da USP? Essa pergunta, ela é muito boa, tá? É uma pergunta muito boa e é uma pergunta que o edital também não se preocupa em sanar. A minha opinião é que não, tá? Você não pode prestar. Por que que você não pode prestar? Porque as vagas são para o terceiro período. E na análise curricular vão ser avaliadas matérias do primeiro e do segundo período. Você não vai ter matérias do segundo período porque você não vai ter a documentação do segundo período. Quem está cursando o primeiro, quem está cursando o segundo, não pode fazer o processo seletivo porque você tem que entregar a documentação do dia 29 e no dia 30 de maio. Se você não tem tempo, você não tem essa documentação, você não tem seu histórico fechado. Então, é do terceiro período para frente. Isso é algo que a gente infere em relação ao edital, porque mais uma vez o edital ele só fala que podem tentar estudantes de faculdade de medicina reconhecidas pelo MEC. Só. É só isso que ele fala. Ele determina ali o público do edital, o nicho do edital, nessa única frase, no início desse edital da Escola de Medicina de Bauru, que não é o manual do candidato. É um edital que está dentro do site da Faculdade de Odontologia de Bauru, que tem o curso de medicina. Está lá dentro, tá? Já até falei, você entra lá em graduação, entra em concursos, entra em editais, vai estar lá transferência externa, vão ter 3 cursos disponíveis, fono, medicina e odonto, você vai entrar no edital de medicina. Então, eu infiro que não pode prestar. Como que você vai fazer um processo seletivo para ser alocado no terceiro período se você não completou o segundo? Né? Então, não, para mim um edital que é para quem tem pelo menos o segundo período completo. Pode estar trancado, pode não estar, mas tem que ter o segundo período completo. Tem ideia de quanto que vai ser essa prova da segunda fase? Se vai ser junho, Vai ser agosto? rápida, tá? Essa prova muito provavelmente vai acontecer aí na primeira quinzena de junho. Então, é muito rápida. Uma prova escrita, provavelmente essa prova vai acontecer na Faculdade de Medicina de Bauru, com certeza. Enquanto isso, os documentos estarão sendo analisados e 3 dias depois da prova, você já vai ter o resultado da aprovação ou não. Isso tudo vai sair no site da Faculdade de Odontologia de Bauru, que tem o curso de medicina. É estranho, né? Faculdade de Odontologia de Bauru, e é lá que você vai fazer o curso de medicina. Então, assim, é uma faculdade sensacional, tá? Sensacional. O curso de medicina lá é muito bom. E o aluno que tem alguma reprovação aí nos períodos anteriores, ele pode Sem problemas. O prestar o aluno processo seletivo? pode fazer o processo seletivo. O aluno que tem qualquer reprovação, tá? Pode ter revertido a reprovação ou não, ele pode fazer o processo seletivo. Por quê? É o que eu acho? Não. Não existe essa limitação no edital. Se não existe essa limitação no edital, você pode prestar. O que pode acontecer, se você não tiver revertido essa reprovação, você vai ter um prejuízo no momento da análise curricular, porque na análise curricular vai ser contemplada nota. E se você não tem uma nota adequada, né, assim, você não tem uma nota de aprovação, vai cair o seu coeficiente. O aluno que já transferiu uma vez, já está no Brasil, ou seja, ele não entrou na faculdade dele agora Já por posso vestibular, adiantar? ele Pode. pode transferir? Pode. Excelente pergunta. Em momento nenhum no edital da USP se fala sobre restrição em relação ao meio de entrada na faculdade de origem. Então você pode ter entrado por transferência, por obtenção. Você estava na faculdade A, agora está na faculdade B, essa faculdade C vai ser a USP. Não importa se você entrou na sua faculdade B, por transferência, por obtenção, por vestibular, por transferência ex officio, que é aquela transferência quando você é transferido em função do seu trabalho ou do seu cônjuge, nada. Você pode prestar o processo seletivo. Sou aluno do exterior, já emendando. Vim para uma faculdade brasileira. Eu posso prestar? Seguramente sim. E inclusive pleitear o aproveitamento de matérias, não há nenhuma restrição no edital. Quem rege o processo seletivo é o edital. Qualquer confusão que o edital traz, qualquer ambiguidade que o edital traz, é responsabilidade exclusiva da instituição. Ela tem que resolver isso e ela tem que amparar aqueles que confiaram no processo seletivo em função da insuficiência de informação. E isso juridicamente é muito fácil de fazer com um edital que é ambíguo. O subedital aí da Faculdade de Medicina diz que a Faculdade de Medicina do aluno tem que ser acreditada pelo MEC, Apenas certo? isso. Ele não diz que é o MEC brasileiro. Apenas isso. Mas olha só, a gente aqui no MEDS, a gente é calejado. Os editais, por vezes, de instituições tão fortes como a USP, às vezes são editais fracos.
E a gente pensa com a cabeça da faculdade aqui no MEDS. Quando a gente lê um edital, eu penso o que ele quis escrever. Mesmo ele não tendo escrito, pode ser que ele tenha, tá? Ele tenha considerado MEC como algo nacional, ou seja, dentro da palavra MEC está implícito que é o MEC nosso. Mas existe 70 mil estudantes de medicina no exterior, brasileiros no exterior fazendo medicina. Então ele tem que ter a maldade, tem que inferir, não é possível que a faculdade não recebe telefonemas frequentes de alunos do exterior perguntando se aceita aluno do exterior. Então o edital ele tem que ter essa expertise. Mas a gente é prudente no sentido de não indicar já um planejamento para o aluno do exterior nesse momento, porque a gente pensa com a cabeça da instituição. E a gente sabe que a instituição ela pode ter sido inocente nessa frase. Colocado o MEC como se fosse realmente a averbação do MEC brasileiro. Colocando o MEC, ela já satisfaria essa restrição só para alunos do Brasil, né? Mas a gente sabe que pode ser, a gente acredita que pode ser um MEC, todo país tem um MEC. Mas a gente precisa entrar em contato. Por quê? Você pode prestar o processo seletivo vindo do exterior e se a faculdade te indeferir lá no final da documentação, você pode juridicamente acionar. Porque não existe clareza em momento algum. A Argentina tem MEC. E aí? Tá? Ah, mas não tem nada relacionado aos documentos sobre tradução e apostilamento. Realmente não tem nada. Isso corrobora um pouco o nosso pensamento que a instituição ela pode estar considerando a palavra MEC com um vínculo nacional, tá? Porque não tem absolutamente nada relacionado à tradução e apostilamento. Perfeito? Mas você pode inferir também, tem faculdades que não pedem apostilamento e não pedem tradução. Então, gente, a gente precisa clarear as informações relacionadas a alunos do exterior e a validade documental. A gente precisa clarear isso, e a gente vai fazer isso aqui para vocês, tá? Seguidores e alunos. Mas é importante a isenção, né? Tanto minha quanto do Felipe, nesse momento, da gente se ater à análise do edital, fria. Não vender um processo seletivo, bum, USP. Não, não é por aí. Analisar o edital, são pessoas com famílias, com investimentos financeiros, né, nos processos, em viagens e tudo. Então a gente tem muita responsabilidade em indicar um edital. Inicialmente era um edital que sim aceitava aluno do exterior, claramente. Agora não. Então a gente precisa confirmar isso, tá? E, Gustavo, por similaridade, tem algum outro edital de transferência que exige que a faculdade de origem seja acreditada pelo MEC, mas que aceita aluno do exterior? Então, existe a Estácio, tá, que cita claramente no edital e que no decorrer do edital ela fala sobre documentação dos alunos do exterior, apostilamento, tradução, todas essas questões. Então, existem, mas as faculdades de forma geral elas são mais claras. Tá? Normalmente a faculdade, quando ela estabelece, porque um edital, primeira questão que a gente tem que olhar é se eu pertenço àquele edital. Né? Essa é a primeira questão. Eu pertenço a esse edital? Então, onde que eu sei se eu pertenço a esse edital? Justamente no início do edital é quem pode se inscrever. Isso está normalmente em inscrição ou pode se inscrever. Então, normalmente as faculdades falam, estudantes de medicina do Brasil e do exterior. As faculdades são muito claras. Essa ausência de informação, esse edital mais manco, isso é muito raro, tá? Esse edital, ele não é o comum, tá bom? Mas em similaridade, o Destácio ele teria um perfil muito semelhante ao da USP, mas ele aceita alunos do exterior, ele não deixa claro também no início, ele fala MEC, né? Hoje ele está um pouco mais claro, mas o que eu acho de similaridade de editais é justamente isso. E o aluno que quiser bancar esse risco aí, o aluno do exterior, falei, vou tentar, vou mandar minha documentação. Você Uhum. acha que ele manda a documentação dele traduzida e apostilada ou não? Como o edital não é claro? Essa é uma pergunta mesmo? Sim. É um malabarismo, né? Eu curto isso aí, cara. A galera começa a procurar meios, né? E eu acho isso muito bacana porque o edital permite, cara, esse malabarismo. Você pode prestar o processo seletivo. O edital ele é falho, ele é claramente falho em estabelecer o público que pode prestar. Você pode sim ter o direito de entender que o estudante de medicina do exterior pode fazer o edital. O edital de pré-seleção da USP é claro que ele está aberto para instituições estrangeiras. Não para o estrangeiro, para instituições estrangeiras, alunos de instituições estrangeiras. Ponto. A pré-seleção é clara. Aí você chega num segundo edital que fala que o curso, né, tem que ser validado pelo MEC. Só MEC. Os documentos realmente dão um forte indício que a instituição ela quis
associar a palavra MEC ao entendimento de nacional, ou seja, brasileira, a instituição. Porque não existe determinação de tradução e apostilamento que tem que existir. Isso é uma normativa, as faculdades públicas não fogem disso. Se elas não solicitam na inscrição, elas vão solicitar isso na matrícula. Perfeito? Se você quiser prestar, envie seus documentos apostilados e traduzidos, né? Se você tiver entre os 21, e depois você vai acionar um advogado, se eles te indeferirem, porque eles estão considerando que eles foram claros em relação a aceitar seu aluno do Brasil, e é um processo praticamente ganho, né? Porque quem rege o processo é o edital, você vai fazer o processo seletivo, né? Então, é um malabarismo que tem tudo para dar certo. Você sabe dizer se a USP ela é federal ou estadual? A USP é estadual, tá? A Universidade de São Paulo, estadual. E portador de diploma pode tentar esse edital? Não pode. Portador de diploma está claramente fora do público que pode prestar esse processo seletivo. Então, portador de diploma, infelizmente, para esse processo seletivo está bem claro que não pode prestar. Tá joia. A Gi pergunta que ela gostaria de transferir do exterior para São Paulo. Ela está no terceiro período. Uhum. Quais as chances de ela ter que voltar a algum período aí nessa transferência? Aproveitando a pergunta da Gi, que foge, né, do edital da USP, mas não tem problema. O objetivo aqui da mentoria é trazer informações totais, né, sobre o processo, sobre o universo da transferência, informações gerais sobre todos os assuntos que permeiam aí. Mas hoje, obviamente, a USP ela chama muita atenção, ainda mais com o edital polêmico, né? Olha só, Gi, você quer transferir para São Paulo. Vou entender São Paulo Estado, tá? Mas vou começar pela capital. Se você tem interesse em transferir para a capital de São Paulo, o campus mais adequado é o campus Moca, porque é o único campus que aceita. O campus Moca pertence ao UAN, né, que pertence ao grupo Anima. Primeira questão é verificar se sua faculdade é acreditada pelo World Directory. Se sua faculdade for acreditada pelo WDONS, que é o World Directory, você pode prestar ao UAN Moca, sem nenhum problema. Então, estando no terceiro período, ela muito habitualmente abre vagas para o terceiro período. Eu acredito que lá você volte pouco, tá? Você entre no segundo período, talvez até mesmo no terceiro. Com adaptações, claramente, claro, porque você é estudante de medicina no exterior, você não teve SUS, não teve matérias que são aqui, entre aspas, endêmicas, né? São matérias típicas, né? Peculiares aqui do Brasil mesmo. E se a gente for para o interior, aí existe uma série de faculdades que você pode prestar. Tem a UAM Piracicaba, tem a UAM São José dos Campos, tem a UNOeste Jaú, a UNOeste Guarujá, tem a UNOeste Presidente Prudente, tem a UNAERP, que às vezes oscila, aceita, não aceita, mas mais aceita alunos do exterior nos seus editais do que não, tá? A gente tem a USJT, que é a Universidade de São Judas Tadeu, em Cubatão, também pertence ao Grupo Anima, e faculdades do Grupo Anima, ter muita atenção se a sua faculdade é acreditada pelo World Directory, é só ir em wdons.org, wdons.org, clica lá, tá? Em Search, vai abrir uma outra página, não precisa preencher aquilo tudo. Clica na setinha, escolhe o seu país onde você estuda e já vai, só o país, vai vir aquele tanto de faculdade acreditada. Veja se a sua está entre elas para valer o investimento no Grupo Anima. Então, eu falei da Zona Oeste, tem a Estácio, Ribeirão Preto, tá? Tem as faculdades do sistema Uneduc, que é um grupo dono de faculdades. A gente tem uma faculdade em Jaguariúna e outra faculdade em Jaguariúna e talvez em Dayatuba, tá? Perdão se eu errei a cidade, que é a Unifage e a Unimax. Tem essas duas faculdades também que aceitam, tá? Alunos do exterior. Então tem muitas faculdades em São Paulo que aceitam alunos do exterior. Capital, uma. Interior, várias. E só uma desculpa, Felipe. E a questão de perder ou não períodos, a primeira questão que a gente faz para o aluno do MEDS é a análise de perfil. A gente vai fazer a análise da sua grade com a grade das faculdades brasileiras que aceitam alunos do exterior. Comparar os programas analíticos, sua carga horária, grade, aí a gente vai te indicar as faculdades mais similares. Então não existe uma resposta genérica. Olha, eu estudo no Paraguai, estou no terceiro período, eu preciso saber a faculdade que você está, eu preciso ter a grade dessa faculdade, nós temos a grade de todas as faculdades do Paraguai e de todas as faculdades brasileiras, tanto que aceitam alunos do exterior ou não, e nessa comparação de grade, a gente vai te informar a faculdade brasileira que vai te trazer o melhor aproveitamento. O edital da USP cita WDONS em algum momento? Em nenhum momento, tá? O World Directory é uma restrição exclusiva do Grupo Anima, que é detentor aí, proprietário de em torno de 14 faculdades no Brasil. O aluno trancado, ele pode tentar esse edital da USP? Pode tentar o edital da USP, trancado pode
tentar o edital da USP. Gente, existe um trecho do edital da USP que traz uma confusão, que o aluno pode estar trancado, eu até falei isso na mentoria com os alunos na segunda, que o aluno pode estar trancado desde que ele esteja vinculado, mas o aluno trancado está vinculado. Ela é redundante, mas é muito simples, tá? Você pode estar trancado sim, e você tem que comprovar vínculo de trancamento. Ponto. Não fala quanto tempo você pode estar trancado, fala absolutamente nada. Se tiver 5 anos de trancamento, você pode fazer o processo seletivo. Basta que você ateste vínculo de trancamento. O aluno que está no internato, ele pode prestar esse processo seletivo da USP? Pode prestar o processo seletivo. Não há nem no edital de pré-seleção, que é o manual do candidato da FUVEST, tampouco, tá? No edital específico da Faculdade de Medicina de Bauru, que é a Faculdade de Odontologia de Bauru, limite de carga horária. A gente infere o mínimo, ou seja, 2 períodos concluídos em função do período para os quais as vagas estão disponíveis, que é para o terceiro. Mas não existe teto de carga horária, tampouco de período. Então você pode prestar, mas você vai entrar no terceiro período. Tanto que só serão analisadas as suas disciplinas do primeiro e do segundo período na análise curricular. Tá? Mas o edital também não deixa claro que você, em período superior sendo aprovado, pode pleitear com validação. O edital também não deixa claro. Tá? O edital ele é muito simplório e até mesmo inocente, esse edital da USP, porque ele deixa uma série de brechas. Um aluno do 7º período que for aprovado, se ele quiser realmente judicializar essa circunstância, falando que ele quer aproveitar as matérias, ele tem total subsídio, porque o edital ele deu subsídio à vontade para que o aluno judicialize. Porque o edital em momento algum fala que não vai aproveitar ou até mesmo alavancar o aluno de período. Perfeito? Então, é um edital bastante pueril, tá? Bastante pueril. As faculdades particulares, elas têm mais malícia, né? Porque elas perdem dinheiro com isso. Se um aluno ele processa a faculdade que está disponibilizando vagas para o terceiro e vai para o 8º, por exemplo, para o 7º, a faculdade ela perde meses aí de mensalidade, anos de mensalidade desse aluno. Então, as faculdades particulares, elas são calejadas nisso. Você não vê um edital de uma faculdade particular, habitualmente, com tanta brecha quanto a gente vê o das faculdades públicas. Né? Então, assim, é um edital bastante inocente mesmo. Gostou desse conteúdo? Não esquece então de dar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar essa informação com um amigo que pode gostar de saber de tudo isso que a gente falou aqui agora.